Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ocupa aqui à direita. Tá ok? Aqui atrás também, ó. Polícia Militar do Estado de São Paulo. No começo da nossa fundação, a gente começa a nossa história em 2015, quando a gente tinha ali o início do que a gente começou a chamar de golpe, dado ali a vontade dos parlamentares golpistas de derrubarem a presidenta Dilma Rousseff. Em março de 2015, a gente pegou e falou, olha, nós precisamos ampliar isso, quer dizer, porque o fato é que eles estão fazendo toda a campanha deles de uma maneira que não está tendo espaço para uma contranarrativa dentro dos jornais, precisamos sair fora. E aí criamos Jornalistas Livres, que veio no rastro de uma ideia que tinha sido plantada já em 2013 pela Mídia Ninja, que é a ideia de que com um celular na mão você faz uma revolução, né? A Mídia Ninja então vem e ajuda a gente a fazer esses processos de produção, porque eles já tinham uma expertise muito interessante adquirida lá nas manifestações contra o aumento das tarifas de transporte público, né, com aquela galera do movimento Passe Livre, naquelas coisas. Em amplitude nacional, eles fizeram Rio, São Paulo, iam para as ruas, faziam suas reportagens e divulgavam nas redes sociais que estavam ali começando a amadurecer. Eu acho que é importante você ter uma imprensa alternativa para você fazer o questionamento da que a gente chama da mídia tradicional, que são as grandes empresas como Globo, Folha de São Paulo, Estado, enfim, Bandeirantes, esses grandes grupos que antigamente, antes da internet, controlavam o fluxo da informação. Então, para que qualquer voz seja ouvida, precisaria passar por esse filtro, né, por esse portão, a gente chama de gatekeeper. Os Jornalistas Livres hoje é uma rede de mídia independente que defende direitos humanos, que defende os povos pobres, os oprimidos e que faz uma contranarrativa a tudo que está posto. O que está posto? A mídia tradicional. Nós estamos o tempo inteiro tentando mostrar essas coisas que eles querem esconder. Então, nós não ganhamos nada para isso, mas nós achamos que o nosso trabalho é um trabalho, é quase como se fosse um movimento social pela liberdade da mídia, entendeu? Quer dizer, nós militamos por isso. E cada um de nós tem seus próprios trabalhos fora, faz freela, se vira aqui, se vira ali, trabalha com uma assessoria de imprensa, o outro trabalha, enfim, cada um nós temos gente que é corretor de imóveis, nós temos gente que é palhaço, nós temos palhaço, vive profissionalmente como palhaço. Se você é voluntário dos Jornalistas Livres, mas provavelmente você trabalha em outro emprego. Eu tenho um emprego, né? Eu sou mãe, tenho minha família, sou jornalista de formação, trabalho em outro lugar e tenho que me sustentar. Mas também tenho uma missão a fazer, uma missão militante, que eu acho que é essencial para a minha vida. O que acontece importante também neste momento é que você vê o crescimento nas redes sociais, a partir das redes sociais, na internet, daquilo que a gente chama de mídia alternativa, que é o desenvolvimento de veículos de comunicação que não conseguiam se desenvolver no momento anterior, ou tinham uma pequena possibilidade de divulgação das mensagens. Gratificante fazer esse processo e entrar nas casas das pessoas através das redes sociais e às vezes, muitas vezes, pautando os próprios veículos tradicionais que ficam em polvorosa quando a gente consegue dar um furo e eles não conseguem. O que tem acontecido muito em razão da incompetência, do golpismo e da safadeza desses veículos tradicionais da grande imprensa. Nós fazemos parte de um movimento que é muito maior do que nós, entendeu? Que é esse movimento das pessoas estarem usando o celular como repórteres. Então nós temos olhos hoje no Brasil inteiro e às vezes fora do Brasil também, entendeu? Quer dizer, olhos, câmeras, mostrando todas as formas de opressão que estão acontecendo. Essas pessoas são as pessoas que mandam generosamente o que elas apuram para a gente e a gente publica, entendeu? Então,
a gente não ganha nada, a gente não... nenhum jornalista livre vive do fato de ser jornalista livre. A gente é jornalista livre porque a gente acha que é fundamental ter uma contranarrativa de qualidade no Brasil. A gente vai para a rua e a gente tem visto que o povo, em geral, que tem um smartphone, vai para a rua hoje e consegue fazer um vídeo, registrar alguma coisa importante que é notícia com o smartphone. Por que os jornalistas livres não conseguem fazer com o smartphone? Conseguem. Então isso não é dificuldade, né? Com todos esses fatores que a gente tem de querer estar no centro no olho do furacão, como dizem, para nós acaba sendo um desafio mais do que uma dificuldade. Um dia que caiu a ficha para mim, assim, de que a gente estava vivendo um momento histórico, foi um dia que veio uma denúncia de que a Polícia Militar tinha agido de maneira racista contra uma família negra em São José dos Campos. Então veio a notícia. E aí vieram os vídeos, porque uma pessoa filmou e mandou pra gente. E de fato era uma abordagem super truculenta e a família estava com a nota fiscal do que tinha comprado e tal, não sei o quê. A acusação é de que eles teriam roubado um par de tênis numa loja. E eles estavam com a nota fiscal da compra. Ou seja, não tinham roubado, não tinha nada, então, enfim. E veio essa denúncia, e a polícia foi muito truculenta. Mas o que eu achei mais lindo é o seguinte, que o cara que mandou pra gente, ele filmou. Mas quando ele filmou, ele mostrou que na verdade não tinha ele filmando. Tinha dezenas de pessoas filmando a mesma abordagem truculenta. Ou seja, então é o seguinte, hoje em dia as pessoas não estão mais aceitando ser as vítimas e ponto. Elas querem pegar e denunciar, elas sabem que podem denunciar. As coisas mudaram. E não adianta a gente se pegar no modelo tradicional, aquilo não volta mais. O que eu vejo hoje, por exemplo, é uma tentativa dos grandes meios de comunicação de fazer um serviço de curadoria, de eles decidirem o que é notícia boa e o que é notícia ruim. Então, mas aí a gente sempre pensa que é um negócio para essas pessoas. Não vou nem dizer questão de manipulação política, mas pensar que é um negócio e estão competindo pelo mercado das informações. A gente se organiza com essas pessoas na rua, colhendo esses conteúdos, muitas delas já sobem as suas coisas ali, tendo acesso às plataformas dos jornalistas livres, mas a gente também sempre organiza uma base, né? São pessoas que ficam recebendo esses conteúdos pelo Telegram. Essas pessoas recebem os conteúdos, ali elas editam o vídeo, botam aquela nossa vinheta, acho que vocês conhecem, né? Escrevem alguma coisa para postar foto e tal, enquanto isso a outra vai fazendo ao vivo lá do próprio lugar, enfim. Acho que é mais ou menos assim que a gente tem se organizado desde a fundação dos Jornalistas Livres. Trabalho! Educação! Instagram, aqui no campo mesmo, e tô mandando para São Paulo para o pessoal que tá lá na base subir para nossa página no Facebook, é basicamente isso. Esperando a escadaria. O cara é fascista, racista, homofóbico, ele não tem como. Estamos todos aqui na luta contra
Isso é muito importante para a gente fomentar esse debate contra o fascismo desse candidato aí que é o Pois. Em quanto tempo de transmissão alcançou isso? A gente no Twitter, a gente começou a postar mais ou menos, acho que há 40 minutos, 1 hora mais ou menos. A reforma da mídia é fundamental, a Rede Globo, vamos discutir a concessão da Rede Globo. Por que nós não podemos discutir a concessão da Rede Globo? Por que não? Por que não? A Rede Globo é uma concessão pública. Ela tem que existir, mas será que com esse poder que ela tem, será que é justo que no Rio de Janeiro eles peguem e tenham a maior televisão, a maior rádio de FM, a maior rádio de AM, a maior rádio de FM, o maior jornal e o maior jornal popular e maior internet? Nos Estados Unidos, que é o exemplo de todos esses caras, é proibida a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Propriedade cruzada é isso, quando você é dono de tudo. Se você tem o maior jornal, você não pode ter a maior rede de televisão. Esses veículos, eu acho que eles deveriam perder as suas concessões. A Globo, os caras que comandam a Rede Globo, por exemplo, eles deveriam estar presos. Eles deveriam, esses caras, eles fazem uma coisa para o Brasil que as gerações das minhas filhas, os filhos de vocês, vão reconhecer historicamente, muito provavelmente, de que o que está sendo feito hoje é o pior crime que o Brasil já teve, o pior crime cometido contra o povo brasileiro já cometido nesse país. Vocês sabem que nas democracias chama-se a imprensa de quarto poder, justamente pela capacidade que ela tem de governar também, né? Então, a disputa pela primazia no quarto poder é super importante. E com as redes sociais e com a internet, a mídia tradicional, que sempre teve este quarto poder nas mãos, tem corrido riscos. Então, se a gente olha nos gráficos de interação de rede social, geralmente é mais fácil uma notícia de um grande meio ser compartilhada por ambos os grupos. Ou um grupo político vai ter suas próprias mídias que vai alimentar. A questão é as pessoas quererem sair fora da bolha. Discurso é visão de mundo. Toda vez que você fala algo, toda vez que você escreve algo, você escreve a partir do seu modo de ver. Então não existe imprensa neutra, não existe texto neutro, não existe discurso neutro. Quando eu falo a partir da minha forma de ver o mundo. Então não existe discurso neutro. O discurso nunca dá conta do fato. O fato é o fato. O discurso é uma versão que se deu a este fato. Ponto. Isso é fundamental para a gente discutir a imprensa. Se dizem um jornalismo, se dizem donos, né, da ideia de um jornalismo imparcial. A Rede Globo é parcial, a Rede Globo joga com o judiciário, a Rede Globo joga contra os negros, contra os indígenas, contra as mulheres, contra tudo que é malefício para a população. Então é disso que eu estou falando, né? A gente pode se posicionar quando a gente se declara independente. Então é o seguinte, a mídia sempre teve lado. Ela sempre foi do lado... O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, viveu durante muitos anos, ele chamava a província de São Paulo, de anúncio classificado, procura-se escravo fugido. Isso não é telado? O que é telado? O que é telado? Imagine um cara que é torturado, espancado e tal, não sei o quê, que a única possibilidade da vida dele é fugir. E o Estadão vivia de anúncio de escravo fugido. Isso não é telado. Isso é o quê? Para quem acusa a gente de telado. Então, eles sempre tiveram lado. A diferença é a seguinte, hoje em dia, o povo oprimido, com um celular vagabundo que seja, pode fazer a contranarrativa. Esses últimos fatos, a facada, por exemplo, eu acho que é um fato importantíssimo para a eleição. Eu acho que é um fato que ficou muito quente, ferveu num dado momento, vitimizou o candidato e depois, num segundo momento, eu acho que ela está fazendo um gráfico assim, ó.
que eu acho que é importantíssimo para o debate, né? Da gente saber o quanto a gente deve, no primeiro momento, por exemplo, se comover com essas coisas e não pensar de forma crítica. O embate pela comunicação é um embate político. Isso quer dizer que o fazer comunicação é ação política. A imprensa é ação política. Ter um jornal é ação política. Então este é um processo muito interessante porque você vê em momentos históricos diferentes, formações políticas também diferentes. Hoje o meme da internet é a hora da Globo News, 4 pessoas no telão, 2 no estúdio, e aí anunciaram o resultado do último Ibope. A cara de enterro dos caras, eles não disfarçavam a cara de enterro dos caras quando constataram a subida de 11 pontos percentuais entre uma pesquisa e outra do Haddad. Isso chama-se uma coisa. Essa imprensa, apesar dela dizer que ela é pluralista, que ela é apartidária, que ela é profissional, que ela é independente, que ela tem lado. E eu não sou contra que ela tenha lado. Eu queria deixar muito claro isso. Eu sou contra a hipocrisia de dizer que não tem lado. Jornalistas livres, sei lá, tem lado sim, é de esquerda e não aceita nenhuma ideia de direita dentro das nossas plataformas, do Facebook, do Twitter, do Instagram, de onde a gente está colocando os nossos conteúdos. Agora, quando a Rede Globo se diz um jornalismo imparcial, por exemplo, por que não dá a caravana do ex-presidente Lula? Quer dizer então que ele não foi presidente? Se fosse a caravana do Collor, na época, o pessoal, a Globo não iria dar? Iria dar, a Globo iria dar. Então eu acho que essa eleição vai ser um embate entre a democracia e a barbárie, e o fascismo, vai ser isso. As pessoas não sabem exatamente para que serve essa tal democracia, nunca tiveram a possibilidade de interagir e dizer o que pensam, e agora conseguem ter. Quando conseguem ter, não sabem como fazer de forma correta. E principalmente, não tem uma consciência que é a leitura crítica daquilo que está sendo apresentado. Os votos parecem que estão sendo mais direcionados, a tendência no segundo turno dessa eleição de 2018 é que seja o voto anti versus o voto anti e não a favor. Então você escolhe que muitas vezes movimentado por outras questões que não passam por informação. Então, notícias falsas, elas vão circular com maior facilidade dentro de redes que já querem acreditar naquilo. Acabou pra esquerda! Acabou! Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupa aqui à direita, tá ok? Aqui atrás também, ó. Polícia Militar do Estado de São Paulo, fiquem aqui, não saiam daqui. Fica todo mundo aqui, não sai ninguém daqui. Polícia Militar, por gentileza, ocupa a direita, vira a direita, rápido. Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque aqui é a polícia.
Se tiver um eleito, um cara que não conecte com o que o povo precisa, a gente tem que dizer que a gente não aceita isso, não pode deixar, não pode arrefecer, não pode desanimar. Sou Maquiavel, sou Sun Tzu e todo exército chinês traçou estratégia pra vitória, isso não é um jogo de xadrez. Mas os peões sempre se fodem, morrem de tanto trabalhar, porque além da sua família tem um bispo e um rei pra sustentar. Deus parece não existir, se existir esqueceu de nós. Única luz que eles enxergam por aqui só dos faróis. O caos se instalou, o ódio se apresentou pra mim. Eu vi que se eu parar agora eu antecipo o meu...